Nós tivemos uma manhã de muito aprendizado, né? O Lacordaire trazendo para a gente a questão da construção da saúde mental, né? Trazendo para a gente as analogias tanto da semente quanto do tronco e da água, do voo, mostrando para a gente todo o potencial que nós temos evolutivo e a nossa autonomia e responsabilidade com a nossa saúde mental. O Sérgio, né, trouxe para a gente essa dura realidade do autoextermínio, do número crescente de suicídios, do número crescente de transtornos mentais, mas trouxe para a gente que isso foi previsto há um tempo atrás já, né? Mas mostrando que de fato nós estamos vivendo uma pandemia aí de problemas mentais. E o Leonardo trazendo para a gente essa questão tão ampla, né? Mostrando para a gente a questão da mediunidade. E ao final do Leonardo e também ao final do Lacordaire, falando exatamente da questão da nossa responsabilidade, da nossa autonomia enquanto espíritos em evolução. As pessoas estão recolhendo perguntas, mas nós já temos algumas, eu tentei separá-las por blocos. Eu vou começar com umas perguntas relacionadas ao Lacordaire e relacionadas ao TDAH, ao autismo, como que brilhantemente o Sérgio nos colocou. Eu também sou da saúde e em tempo algum a gente viu um número tão crescente de TEA e TDAH e TOD, né, que são os transtornos mentais que estão aí, mostrando para a gente a necessidade mesmo dessa reflexão. Para iniciar então com o Lacordaire, como orientar os pais que procuram um centro com filhos com diversos transtornos mentais, com TDAH, autismo, por exemplo? Considerando o aumento do número de TEA e a transição planetária, podemos afirmar que os que possuem transtornos de autismo serão maioria no mundo de regeneração? Se sim, por quê? Bem, do ponto de vista de qualquer transtorno, em primeiro momento deve buscar uma orientação clínica. Então, buscar os profissionais com toda a competência para estar auxiliando. O papel da casa espírita é a promoção do espírito imortal. Então, dentro da visão espírita, nenhum de nós somos TDAH, somos depressivos, somos ansiosos. Nós somos um espírito, nós somos saúde, como nós vimos, inclusive, alguns teóricos da psicologia transpessoal, principalmente a nossa querida benfeitora Joana de Anjos, ela nos traz isso, como nós vimos na abordagem de Carl Rogers. Então, essencialmente, nós somos saúde. A doença nada mais é do que um desalinho do espírito imortal em sintonia com as leis divinas. E o papel da casa espírita é estar nos ajudando a ressintonizar com essa proposta amorosa de primeiro conosco, com a vida e com Deus. Porque perante a divindade não há ninguém desamparado. Então, na própria questão 115 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se nós fomos criados bons ou maus, Deus criou espíritos bons e espíritos maus, os benfeitores colocam que todos nós somos criados simples e ignorantes. Simplicidade desprovido dessa complexidade que hoje nós trazemos enquanto homem e a mulher tecnológicos, e ignorantes do quê? Da verdade. Onde estão a verdade? Nas leis divinas. Então, quando na própria resposta os benfeitores colocam, a cada um foi dado uma missão. Que missão que é essa? Do se autocuidar, do se autorrespeitar, do se autovalorizar. Daí a importância do autoconhecimento, que vai estar nos ajudando a ter o autodomínio. O que é o autodomínio? Quando nós reencarnamos, nós trazemos, como o nosso Leonardo colocou muito bem, com toda a maestria, nós trazemos alguns reflexos das nossas subpersonalidades. E essas subpersonalidades, esses conflitos, vão refletir na nossa persona de hoje. Joana de Anjos, no livro Amor, Imbatível Amor, ela coloca: nessa nossa viagem, na busca da nossa elevação espiritual, nós adquirimos alguns descaminhos. O que é descaminhos? Nosso desvio de rota da lei de amor, justiça e caridade. E ela diz, nesses descaminhos,
nós construímos algumas experiências não legítimas. O que são experiências não legítimas? Os nossos equívocos, os nossos erros. E ela diz, e essas experiências nos acompanharão, para que possamos ressignificá-las nas oportunidades sucessivas que a vida nos oferece. Então, o que é essa nos acompanharão? Lei de causa e efeito. Então, a doutrina espírita nos mostra, qualquer distúrbio que nós tenhamos, é fundamental que busquemos um profissional. A casa espírita tem um papel de estar nos ajudando a desenvolver em nós os valores do espírito imortal. Esse é o principal. A última pergunta, por favor. Estão falando exatamente as duas, exatamente a mesma coisa. As duas se referem ao TEA. As duas estão se falando ao TDAH, autismo. As duas estão no mesmo Ok. sentido. Então vejamos, sintetizando, buscando uma referência maior que é Jesus. O que ele fala? O que o Pai quer não é a morte do pecador, é a morte do pecado. O que é o pecado? A nossa ignorância. Ninguém está aqui reencarnado para sofrer. Nós estamos aqui para nos educar. E a educação passa pela via do amor. O alto amor e o alo amor. O amor a si, o amor à vida, o amor ao Criador. A Cordé, ela está fazendo uma relação do número de transtornos de autismo com o mundo de regeneração. Sim, nós vamos buscar outra referência, que é Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária. Então, nós estamos vivendo a madrugada dia de mundo de regeneração, de mundo de expiação e provas, para mundo de regeneração. Muitos dos espíritos que se encontravam na psicosfera mental da Terra, em regiões profundas de sofrimento, estão reencarnando como uma oportunidade, um convite de mudança. E, ao mesmo tempo, muito desse conflito que nós trazemos conosco hoje é reflexo dessa busca de nós nos aprimorarmos. Então está vindo uma série de situações, porque nós estamos vivendo um momento à semelhança de alguém que está reformando uma casa. Os móveis da cozinha estão na sala, da sala estão na área, mas uma coisa é certa, a reforma vai passar. E nos diz o Espírito Alcione, no livro Renúncia: por mais que a treva negreje, por mais que o mar esteja revolto, Jesus e Deus está no leme. Agora são perguntas relacionadas ao suicídio, para o Sérgio. Como as casas espíritas devem proceder para ajudar a tratar pessoas que estão chegando no centro com pensamentos de tentativas de suicídio? Frente ao aumento do suicídio, principalmente de jovens, cada vez mais os mesmos se vendem a qualquer filosofia religiosa. Existe dentro, principalmente do espiritismo, algum movimento que livre que leva a essa questão? E algum movimento para minimizar essa situação? Somos todos suicidas? São as 3 perguntas relacionadas ao suicídio. Quem sabe você reformula a primeira, depois a outra, eu vou aos pouquinhos. Fica um pouco mais... Vamos lá, Sérgio. Por favor. Como as casas espíritas devem proceder para ajudar e tratar pessoas que estão chegando no centro com pensamentos de suicídio? Muito bem, meus amigos. Esta é uma tarefa do acolhimento espírita das instituições espíritas do mundo inteiro, não é? Então, nestes ambientes de acolhimento chegam pessoas com as maiores e diferentes dificuldades que estão sendo vividas no dia a dia, né? Uma delas é essa questão, e como vimos, é uma questão que tem sido cada vez mais prevalente. E, portanto, é muito importante essa questão, porque as nossas casas espíritas, todas, elas precisam ir se ajustando a estes tempos onde novos desafios vão surgindo.
Um deles é essa questão. Então, a casa espírita é uma casa onde se estuda o Evangelho de Jesus, onde estudamos Allan Kardec e os postulados espíritas, que trazem as noções, sobretudo, quem somos, que mundo é este, de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui, quais são as nossas tarefas para que nós possamos nos aprimorar e possamos gradativamente nos desvencilharmos das nossas dificuldades. E a ideação suicida é muito importante, porque ela, em geral, ela não brota de dentro do indivíduo. Parece que é dele ou dela, adulto ou criança ou jovem, mas em geral, porque nós vimos hoje um mundo espiritual de 14 bilhões de humanos, é natural, pela história da Terra, pela história da humanidade, pela história de todos nós, que nós já tenhamos vivido diversos conflitos e situações que contrariavam as leis de Deus, gerando para cada um, para nós mesmos, desafetos. Afetos e desafetos. E as questões todas, elas foram sempre muito sérias. Nós temos 5.800 anos de história escrita. A história humana é muito mais antiga, mas de história registrada, menos de 6.000 anos. Nunca tivemos 100 anos de paz. Guerras. Estamos aqui, não é? Em Divinópolis, estudando, confraternizando, e temos no Sudão uma guerra civil, miséria, desencarnações por causa da mortalidade infantil, 140 mil mortos em 5 anos. Temos o drama da Palestina, os problemas no Haiti, a invasão da Ucrânia, a invasão do Líbano, o bombardeio destruindo cidades inteiras. Tudo isso vai gerar problemas seríssimos para o futuro, para aqueles que estão promovendo esse tipo de coisa. E para os que promoveram no passado, nós somos herdeiros de nós mesmos. Doença, transtorno, ideação é efeito, é legado. Essas afinidades, elas foram tecidas, construídas em séculos e milênios. De tal maneira que a casa espírita, voltando para a questão principal, né, nós temos um grupo de trabalho que acolhe, que esclarece, que busca estes esclarecimentos que são os mais relevantes para que cada um entenda as dificuldades por que passa, seja essa da ideação suicida, sejam outras. Mas a casa espírita é a única instituição que tem reuniões mediúnicas sérias, como dizia Allan Kardec, e que pode ajudar a fazer frente a esses inimigos ocultos que são chamados no meio espírita de obsessores, e que não são espíritos quaisquer, são nossos irmãos, são ovelhas do mesmo rebanho, se comprometeram no passado, se envolveram com os encarnados de hoje e precisam, a palavra qual é? Acolhimento, amorosidade, a luz dos benfeitores, o esclarecimento a partir das reuniões mediúnicas. Eles, os espíritos obsessores, também, e muito importantemente, precisam do acolhimento. O acolhimento para eles começa no acolhimento dos encarnados, que têm as suas queixas, o seu sofrimento e batem à porta da instituição esperando algo proveitoso. É um mecanismo lindo da providência divina. Então, nós temos o passe, nós temos a evangelização. A evangelização não é só para a criança e para o jovem, é para todos de todas as idades, desde que a instituição tenha se preparado para isto. O diálogo fraterno, tudo aquilo que esclareça, tudo aquilo que aumente a autoestima, dê as explicações para que a pessoa se fortaleça psiquicamente. Independente disso,
Por se tratar de uma coisa relevante, séria, de risco de vida, é preciso que a instituição, os trabalhadores que se prepararam, que estão ali na tarefa, eles avaliem o grau de perigo da situação de alguém que vive a ideação. E não pense jamais que tudo seja para ser papel ou algo resolvido pela instituição espírita. É preciso orientar, sugerir o colega de uma determinada área da medicina, sobretudo, que é a psiquiatria, podendo sugerir outros profissionais, para uma avaliação médica. Muitas vezes é uma depressão importante, e enquanto não vêm os mecanismos da casa espírita, o passe, a desobsessão. Qual é o binômio da medicina espírita, da medicina da alma? Desobsessão e fluidoterapia. O passe, o magnetismo que Kardec tanto estudou. Mas a medicina está aí para ajudar. E durante muito tempo não se vai esperar que o resultado do tratamento espírita seja imediato. Então, para não se correr risco, é importante sugerir que procure um profissional de saúde na área da saúde mental. Então, o antidepressivo, o antipsicótico, o ansiolítico, enfim, são medicamentos úteis, mas com uma ideia, olha, um dia não vai precisar mais. Por quê? Porque enquanto eu fizer uma medicina lidando com os efeitos, com a superficialidade, com os sintomas, eu não vou nas raízes. E a casa espírita, bem preparada, capacitada com as suas equipes, pode ir nas raízes. E mais cedo ou mais tarde, quem sabe, aquela situação ela vai voltando a ter, vamos dizer, uma situação diferente. E a pessoa deixará de ter as ideações e o colega médico nessa área ele vai acompanhando. Hoje no Brasil, quantos são espíritas? Sejam neurologistas, psiquiatras, clínicos gerais. Eu tenho colegas, só para comentar, não é da pergunta. Como eu sou cardiologista, eu tento que o do meu doente não opere. A cirurgia mais complexa que existe é a de revascularização do miocárdio. Ponte de safena, implante de mamária. O que acontece? Tem colegas que vão operar os doentes que eu cuido, tento ajudar, que reúnem toda a equipe antes da cirurgia começar. Antes do anestesista induzir o coma anestésico para começar a cirurgia. Reúne os primeiros, segundos auxiliares, os instrumentadores, as enfermeiras de sala de cirurgia. Vamos orar. Ele, cirurgião, que é o chefe de toda a equipe, convida a equipe, vamos orar. E quer ver que coisa bonita? Ele não é espírita. Não é espírita. E eu, como espírita, admirado, feliz, não é? Só não bato palmas porque não é o contexto para isso. Mas fico assim muito feliz. E aí o que acontece? Eu só mando os casos, ou envio, ou sugiro, quando é possível, para estes profissionais que trabalham mesclando espiritualidade e medicina. Desculpe ter ido um pouco mais longe. E o que o Sérgio está falando é exatamente o que você falou na sua palestra, que é essa aproximação hoje da ciência com a espiritualidade, né? A pergunta segunda você já respondeu. E a bonitinha é que espiritualidade às vezes fica parecendo que é uma coisa isolada ou à parte, mas espiritualidade é ciência também, é um encontro de ciências, é uma interciências, graças a Deus e aos benfeitores. Mas vamos lá então para outra. A segunda você já respondeu. Jura? Já. Porque está perguntando, né, do suicídio jovem, o que a casa espírita poderia fazer, que é acolhimento, a fluidoterapia. E a outra pergunta relacionada a suicídio, somos todos suicidas? Repete, por favor, que eu fiquei pensando. Somos todos suicidas? Olha, essa é uma pergunta muito assim interessante também. Em princípio, não. Nós somos um grupo de espíritos, bilhões encarnados, um grupo muito heterogêneo. Espíritos de várias condições, reencarnando para que todos evoluam.
não é? Os que já estão mais adiantados um pouquinho, não é? Vão ter as suas tarefas e vão ajudar os que ficaram, vamos dizer assim, um pouco mais para trás. Então, não somos todos suicidas. A imensa maioria nunca pensou nisso, se é que eu poderia imaginar uma estatística. Mas o número é crescente. Por quê? Porque nós ainda não cuidamos do planeta como deveríamos. Então, se nós temos ainda 14 bilhões de desencarnados, eu vou lembrar uma coisa para vocês, espero que vocês durmam bem à noite. Nós aprendemos sobre umbral com André Luiz no livro Nosso Lar. Foi a nossa primeira ideia. Então, nós aprendemos o que seria onde André Luiz esteve. Um lugar pantanoso, cheio de aflições, gritaria, não é? E ele, constrangido, permaneceu ali um punhado de anos até que foi levado para a colônia Nosso Lar, para o hospital da colônia, porque ele ainda era doentinho, não é? E fomos aprendendo sobre essa realidade. Mas nós precisamos lembrar que esse umbral de Nosso Lar, ele é um umbral inferior. O umbral médio é aqui. Quantas vezes eu entro no hospital, no CTI ou no centro cirúrgico, tem espíritos de pacientes empilhados que morreram no mesmo leito 19 da terapia intensiva do determinado hospital. E eles não morreram, não têm ideia de nada, foram ficando. Volta e meia, essas equipes com as quais nós trabalhamos, entramos para ajudar alguém, a pedido de um familiar, alguém que está com risco de vida iminente, e aí chegamos lá, médiuns desdobrados com vidência, vendo que há toda uma demanda estagnada ali. E se um paciente novo deita naquela cama, ele já traz as suas coisas, mas ele acaba se envolvendo com a psicosfera somada do tal leito 19. E qualquer leito é assim, em qualquer lugar do mundo. Então, nós aprendemos que na igreja, no centro espírita, no shopping, na rua, em qualquer lugar, isso aqui é um umbral médio, independente da cidade, do país, do bairro. Por quê? Porque nós temos espíritos por todo lado. Muitos desencarnam e ficam em casa, voltam para casa, seus afins, seus amores. Não tem ideia ainda de que o melhor é buscar uma prece, subir um pouquinho e visitar de vez em quando. Não é verdade? Quanto tempo André Luiz precisou para ser autorizado a visitar a ex-esposa que já tinha um novo relacionamento? E ele se desespera e desce. Enfim. Então, nós temos para baixo do umbral inferior, cujas cenas nós aprendemos no filme, para uma visualização melhor, o que André Luiz pergunta para Lísias? Lísias, o que são as trevas? Porque ele lá em Nosso Lar ouvira falar. E Lísias explica. É o lugar de uma vida que você não imagina, um sofrimento só, espíritos numa grande escuridão que não saem do lugar há milênios. E ele não perguntou sobre as zonas abissais, que são com as trevas as mais numerosas. E tudo isso envolve gente, ser humano, ovelhas, pensamentos, irradiações. Tudo isso gera e mantém uma psicosfera na Terra. Só que a parte boa também existe. Quando vocês leram o livro Nosso Lar, vocês não sonharam com veneranda, tia, arruma um lugar para mim, para minha família, quando nós desencarnarmos. Nós somos 6 só, do tipo, olha, por favor, tia veneranda. Então, são 3 milhões de livros a FEB editou. 2,5 milhões de espectadores do filme. Isso gerou uma grande demanda para os ministros da colônia. Muito bem, por quê? Porque comparando com o umbral médio, comparando com o plano físico e com o que aprendemos com André Luiz, aquilo lá é o paraíso. Só que além de lá, que é um umbral superior, por isso que é interessante não usar a palavra umbral sem adjetivar. Para cima
arte, cultura e ciência. De onde vêm as vacinas? De onde vem a teoria da relatividade e a mecânica quântica? De onde vêm espíritos mais amorosos? E acima ainda tem uma outra esfera, a do amor fraterno universal. Então, não só nós não estamos desamparados por completo, porque há toda uma ampla presença de espíritos elevados, não é? Todos eles fazendo parte da falange sagrada dos espíritos do Senhor. Essa é uma expressão de um autor que publicou livros na FEB. De tal maneira que há uma estratificação. Quando estamos encarnados, estamos todos na superfície, pelo corpo físico. Mas desencarnados, cada um tem um lugar. Então, essa influência escusa, essa influência hostil, ela é de espíritos muito necessitados, muito distantes do bem. Mas é a nossa realidade. Nós temos a ver com isso tudo. Por isso, tratemos de buscar sempre o melhor no sentido da evolução espiritual. Então, o que acontece? Há muita influência no sentido da guerra, do aborto induzido, no sentido, vamos dizer, do ensejo ao orgulho, ao egoísmo e à vaidade e as suas consequências. Então, essa questão do suicídio geral, uma tendência de todos, isso não é assim. Mas nós temos que nos preparar, porque as influências são presentes e nós temos mecanismos do Evangelho de Jesus e dos conteúdos doutrinários espíritas para trabalharmos a imunidade moral. Quer ver um tema que se estuda em medicina hoje? Enfermidade moral, em congressos de psiquiatria. As salas hoje mais concorridas na área dos congressos de cardiologia e de psiquiatria são as áreas envolvendo espiritualidade. Nunca vi cardiologista sentando no chão, porque chega atrasado no ambiente do estudo, da apresentação dos conteúdos, e chega depois que todas as cadeiras estão preenchidas. Enfim, outra questão curiosa que eu vi outro dia e já pude conversar uma vez é a ideia do que nós estamos lembrando. Existe o suicídio voluntário, mas existe o suicídio involuntário. Existe aquele que não é de uma ideação específica, mas é uma coisa que, se nós não cuidarmos, nós estamos como que buscando o fim da vida, seja o alcoolismo crônico, sejam outras dependências químicas e assim por diante. Então, isso é importante de nós lembrarmos também. A outra ideia, por último, prometo, é a ideia de que quando você destrói a natureza, quando você tem tudo que hoje nós estamos enxergando em relação às florestas, às matas, as consequências ecológicas, a morte dos vegetais, dos animais, lembremos de Kardec, toda a vida importa, do átomo ao arcanjo. Só que ele era da atomística de Dalton, antes da mecânica quântica. Então, a estrutura menorzinha era o átomo. Hoje, são quarks e leptons. Física das partículas elementares, tudo isso se entrelaça. Tudo isso é divino. Tudo isso é amor. Tudo isso carece de cuidado. Então, a destruição da natureza, assim como o alcoolismo a nível pessoal, é um processo de suicídio coletivo. Nós temos que combater isto. Nós não podemos ser indiferentes aos prejuízos que a natureza vem sofrendo da nossa própria incúria, da nossa própria parte. Daí eu lembrar, quando você perguntou, a pessoa perguntou, é uma espécie de um suicídio. O que nós vamos ver amanhã? Temperatura do planeta ganhando 1,5 graus cada ano? Nós não vamos ter condições razoáveis de sobrevivência. Olha o que acontece em vários cenários da vida das cidades humanas no planeta Terra. Desculpe. É muito bom te ouvir, então.
Pena que o tempo nosso é curto. Para o Leonardo, são duas perguntas relacionadas à mediunidade. Como proceder com a quantidade de pessoas com mediunidade aflorada que estão chegando nas casas espíritas? E dando, continuidade a outra pergunta, o que seria maturidade mediúnica? É possível adquirir? Quais meios? Vou tentar responder de uma maneira global, até dando também algumas respostas com temas assim que fazem parte, estão interlaçados. É curioso, eu acredito assim, sermos psiquiatras, também trabalharmos na casa espírita, por exemplo, em reuniões mediúnicas, por exemplo, dialogando com espíritos. Estamos ali funcionando do ponto de vista ampliado da consciência como psiquiatras, como psicoterapeutas, só que de desencarnados. Então, lidar com pessoas é um campo de aprendizado muito grande. E, de certa forma, o grande aprendizado que, pelo menos, eu venho tendo, é a percepção de que todos nós estamos no mesmo barco. Todos estamos no mesmo barco da vida, alguns um pouco mais desenvolvidos no intelecto, outros um pouco mais predispostos ao amor, mas todos nós estamos muito parecidos, na perspectiva de potenciais e na perspectiva de limitações. E eu vi isso claramente quando uma pessoa com esquizofrenia, uma paciente, ela estava no início das redes sociais, especificamente o Facebook, e eu confesso que eu não demorei muito a usar a rede social, porque eu não gosto muito e tal. Na pandemia foi que eu usei e vi a utilidade, mas naquela época eu não estava usando, assim. E o Facebook eu tinha feito um perfil e tinha saído do perfil. E aí essa paciente falou assim, mas doutor, eu fiz esse Facebook, isso me deixou tão perturbada, vou usar o termo dela, tá? Eu fiquei mais louca ainda. Por quê? Não porque eu fiquei achando que todo mundo estava me perseguindo, ou me vendo, falando de mim. Aí eu desfiz meu perfil. E aí eu me identifiquei tanto, ela é uma pessoa com esquizofrenia, porque é fácil você se identificar com pessoas com depressão, com ansiedade, porque são questões mais próximas, o que Freud chamaria de neurose. Mas com psicose, com esquizofrenia, a gente acha que assim, não é uma coisa fora, assim, é uma coisa de doido, e esquece que as loucuras também estamos dentro de nós. E aí ela falou, aí eu falei assim, eita fulana, você sabe que eu também desfiz o meu Facebook, eu também não gosto não. Aí ela falou assim, mas doutor, o senhor é doido também, é? Eu achei tão curioso assim, porque foi a primeira vez que eu vi claramente uma paranoia em mim. Me identifiquei com ela, não fiz por causa do mesmo motivo. Todo mundo fica vendo, falando, fiquei meio paranoico. Ou seja, todos nós temos os nossos núcleos paranoicos, os nossos núcleos autodestrutivos, porque as nossas vivências, elas ainda estão esperando vivências mais sublimadas, ainda estão esperando vivências mais sutilizadas. Grande parte do nosso maior número de vivências são vivências realmente de fazer a dor nos outros e de viver a dor. E, consequentemente, guardamos dentro de nós muitas angústias. Nesse sentido, é importante a gente acolher as pessoas que chegam na nossa casa espírita com a ideação do suicídio, que o Sérgio trouxe muito bem, ativo, mas existe o suicídio passivo, os comportamentos autodestrutivos, que aí são muito, muito, muito mais frequentes do que a ideação frequente. Por exemplo, alguém que seja religioso, católico, evangélico, espírita, ubandista, dificilmente ele vai dizer assim, eu queria tirar a minha vida. Mas às vezes, porque a religiosidade segura esse tipo de pensamento, mas às vezes vem um pensamento do seguinte modo, se Deus me levasse era melhor, se eu tivesse uma doença era melhor. E esse comportamento de desânimo acaba levando a comportamentos de falta de cautela, como uma médica que estava com um pensamento de suicídio passivo, ia trabalhar no meio de momentos de pandemia, inclusive, ele tirava a máscara para poder se contaminar. Esquecia, e depois foi que ela percebia esses falsos esquecimentos, que às vezes são induções obsessivas, externas, e auto-obsessão. Allan Kardec é extremamente perspicaz, quando na própria Pentateuco Espírita, ele antecipa o conceito de Freud de neurose. Por quê? Que não era só de Freud, também Breuer também trazia esse conceito, quando ele fala da auto-obsessão,
os obsediados, grande parte das vezes, são obsessores de si mesmos. Ele traz uma antevisão desse processo de ruminação interna. Então, antes de você chegar, acho que o grande ponto que dificulta, às vezes, o acolhimento de médiuns é a gente ficar muito preocupado se o fenômeno é autêntico ou não, se ele vai se perturbar ou não na vaidade. E aí você acaba sendo, digamos assim, um corretor de vaidade alheia, né? Segurar a vaidade do outro antes de a pessoa desenvolver algum tipo de trabalho. As portas se fecham muito. Então fica tudo muito experimental e pouco vivencial. É preciso que criemos um ambiente de acolhimento e entendamos que, assim como essa pessoa com esquizofrenia guarda similitudes comigo, que não tenho esquizofrenia, assim como essa pessoa que traz uma dor guarda semelhanças comigo nas angústias, ela também guarda semelhanças comigo na perspectiva luminosa, porque ela é filha de Deus e eu sou filho de Deus. Então eu tenho dentro de mim uma herança que Jung chamaria arquetípica, que está na base da minha formação psíquica, que me conecta com Deus. Joana de Ângeles, muito rapidamente, fala assim: filho de Deus. Nós somos herdeiros de Deus. Então temos um potencial e temos limitações. Então nesse barco do universo nós estamos juntos. E a postura de acolhimento, essa postura de abertura é fundamental, quer seja para o médium, que chega com uma desorganização, grande parte das vezes ele chega com uma desorganização. Uma fundadora, eu nasci em uma família espírita em Recife, e a instituição que eu frequentei largos anos, até os meus, acho que 28, por aí, 27 anos, foi uma instituição fundada por uma senhora chamada Elizabeth Dantas Cavalcante, dona Niná, que no início da sua vida, jovenzinha, a mediunidade aflorou, a assistência psiquiátrica era muito menor, esse conteúdo da psiquiatria junto com a espiritualidade era muito menor. Houve uma época que a psiquiatria quis fechar os centros espíritas e os centros de Umbanda, porque seriam fábricas de louco. E aí alguns psiquiatras brasileiros, por exemplo, um pernambucano chamado Ulisses Pernambucano, disse que não são fábricas de louco, são lugares fundamentais para a manutenção da saúde mental, inclusive. Ele não era espírita, ele não acreditava nessa perspectiva. O próprio Juliano Moreira, um grande psiquiatra afrodescendente baiano, que aparece na obra de Filomeno de Miranda, foi um trabalho notável, porque na época de Juliano Moreira, existia na medicina, em geral, e na psiquiatria em particular, que a doença como um todo e a doença mental era consequência da miscigenação, da mistura racial. Mas não era culpa, assim, da etnia branca, era do negro. Então, a raça negra se miscuindo com outras é que traria a doença. E Juliano Moreira era negro, poliglota, inteligentíssimo, mostrava o contrário. Simplificar na sua vida, representava a psiquiatria pelo mundo e também tinha essa visão aberta, embora não fosse, digamos assim, espírita nem espiritualista. Mas esses espíritos conseguem rever, e você vê Juliano Moreira, na obra de Filomeno de Miranda, um psiquiatra extraordinário, agora ampliando a visão. Então, essa médium foi colocada quase no hospital psiquiátrico, porque foi tida como esquizofrenia, como louca, né? E no final das contas, uma grande médium, né, fundou o Centro Espírita, que hoje já tem uns 80 anos, muito amiga também do início da mediunidade do Divaldo. Ele ia lá no Neil, era onde ele se conhecia com a família nos primeiros momentos. Então veja o acolhimento, e ela pôde ter a sanidade por causa do acolhimento. Então grande parte das pessoas que chegam na casa espírita não é aquele médium que está equilibrado, educado, ao contrário, está em desequilíbrio. Então, da mesma forma que aquela pessoa que me procura num consultório está com a mente desequilibrada, o médium que procura a casa espírita, provavelmente ele vai estar com a mente desequilibrada, mas a gente tem que ver que é uma temporalidade. Isso não coloca numa rotulação de inferioridade ou de superioridade. E aí vamos adquirindo uma maturidade do ponto de vista mediúnico, psicológico, porque as duas coisas vão juntas. Só dá para ter mesmo uma maturidade. Vejam todos os médios que conseguiram sair vitoriosos. Eles também amadureceram psicologicamente. Em Minas Gerais, Chico Xavier, Ivano do Amaral Pereira, o Divaldo Franco, 97 anos. Eu lido com muitas pessoas inteligentes, né? Com muitos professores. Estive agora no Congresso Mundial de Psiquiatria
né? Pessoas brilhantes, né? Que têm a oportunidade de dividir o espaço de tribuna acadêmica. Mas eu nunca vi uma pessoa tão sábia, com tanta sabedoria, quanto a pessoa Divaldo, independente do médium Divaldo. A pessoa que foi adquirindo sabedoria com aquele conteúdo que foi recebendo. Então, um médium que atinge a maturidade mediúnica, como todos esses que a gente tem contato, falei aqui 4, Niná, Ivone da Amaral Pereira, Chico, Divaldo, ele precisa também ter uma maturidade psicológica, porque uma coisa leva a outra. A nossa maturidade psicológica vai fazendo com que a gente lide com as nossas questões, com as nossas loucuras internas, com as nossas autodestruições internas, com as nossas heranças reencarnatórias, nossas personalidades de outras vidas, sem nos perturbar e sem ficar como porta aberta para a perturbação alheia dos espíritos. Gostaria de contar o seguinte, veja. Eu me lembro de uma vez que estava no Mednesp fazendo uma palestra sobre transtornos, histeria, mediunidade, tentando diferenciar ali. E fiz a palestra, tudo, e no hotel eu tive um sonho, um desdobramento muito claro, em que eu me via como se fosse meio soterrado, assim, sufocado e desesperançado, decepcionado, destroçado. E alguma ideia, como que vinha simbolicamente como um raio de luz, que significava a ideia de Jesus, era algo que me resgatava dessas trevas e ia podendo reencarnar. E me vi em reencarnações com adoecimento, em reencarnações, inclusive manicômios, né? Porque manicômio não é só de psiquiatria. Antigamente era manicômio de lepra, hanseníase, manicômio de tuberculose e manicômio de psiquiatria. Então você tinha ali esses locais, né, que eram leprosário, hospitais de tuberculose, hospitais de psiquiatria. Pois bem, depois fui então descobrindo que uma reencarnação, né, que tive em memória do final do século XV, veja quanto tempo, final do século XV, lamentável reencarnação, com muitos erros, muitos equívocos. Quando desencarno justamente pelo suicídio. Quando me dou conta do tamanho de problema que tinha ocasionado, desencarno pelo suicídio, com um punhal encravado no peito, e desencarno e fico 200 anos mais ou menos nesses ambientes que o Sérgio descreveu, de trevas muito densas, obsediado por mim mesmo e com obsessores a qual havia feito algo muito negativo. Tentativas de reencarnação com abortamentos espontâneos por causa desse perispírito todo alterado. E só 200 anos depois tive conseguir, né, reencarnar, é que tive a oportunidade de conseguir reencarnar, uma reencarnação efetiva, mas muito curta, com deficiência intelectual grave e também deficiência física muito grave e uma reencarnação curta. Resquícios de todos esses tempos. Na última existência, então, também com uma doença, não mais da psiquiatria, mas também uma doença na psiquiatria, com depressão, um transtorno de ansiedade, depois que a lepra se apresentou, vem esse resquício de memória. Às vezes, a síndrome de pânico vem no momento em que nossa vida abre uma cratera de incertezas, por um diagnóstico, por uma mudança que a gente não entende. Isso também abre cratera no nosso psiquismo e aflora vivências perispirituais e espirituais muito perturbadoras. E aí aquela sensação de sufocamento que remetia àquele momento. Então todos temos, né, dentro de nós um patrimônio. E o fato do que você foi não significa que isso vai dizer o que você é. Porque o que você é está sendo moldado. E a grande arma para sairmos do ciclo que o budismo chama de samsara, de reencarnações muito horizontais, é a chave de transformarmos a fé em resignação. Porque com resignação a gente tem humildade. Com humildade a gente consegue ir mudando a perspectiva. Então, quando temos essa característica, estamos um pouco mais maduros, psicológicos, de ver o que nós fomos, sem nos perturbarmos no hoje, mais ou menos fazendo o que Edith Piaf, um rouxinol, teve uma vida muito difícil e a mãe foi embora de casa quando ela era muito nova, ficou com o pai não teve nenhum tipo de abuso desse tipo nela, mas ela não sabia como criar, então ela cresceu com a ausência materna, com um lar muito difícil
E na adolescência ela percebeu que cantava e quis seguir também a vida de cantora. Estoura no mundo, né, com La Vie en Rose, A Vida em Cor-de-Rosa, em que ela, uma mulher daquela época, sonhava com um paraíso na terra, dentro dos paraísos que à época então se apresentavam. Mas ela acaba tendo muitas decepções, assim, muitos casamentos, muitos relacionamentos, depressões, alcoolismo. Não existia remédio na época, não existia tratamento psiquiátrico eficaz nessa perspectiva psicofarmacológica, então ela busca o álcool para se tratar. E aí acaba tendo uma cirrose. E aí você vai vendo ao longo da trajetória dela a decepção acolhendo o coração, e ela já não canta mais A Vida Cor-de-Rosa, ela canta o hino ao amor, que não é mais o paraíso na terra, é a ideia de que talvez no futuro Deus reúna os seus amores juntos. E quando ela está cirrótica, deprimida, todo mundo achava que ela estava acabada na sua carreira, eis que um compositor apresenta para ela no Je ne regrette rien. E isso é o que ela ressurge a força daquela mulher. E se você está no YouTube, tanto o filme dela quanto ela, gravada na época, aquela imagem ainda muito caquética, mas uma voz potente vai cantar isso. Non, je ne regrette rien. Ou seja, eu não me arrependo de nada. Não, eu não me arrependo de nada. Nem do bem que eu fiz, nem do mal que me fizeram. Eu não me arrependo de nada, porque minha vida começa agora. Essa é a ideia da Edith Piaf que eu quero trazer, é que a gente não precisa ficar aprisionado. O grande problema de nós termos ou não revelações na nossa consciência é porque às vezes as revelações nos deixam fixados no passado, como se nós fôssemos isso. Não, nós fomos isso. Hoje nós estamos convidados a ser outra coisa, estamos reencarnados para isso. A reencarnação já é a terapia da nossa alma. A reencarnação já é o grande laboratório que Deus nos permite para refazer esse psiquismo, quer seja do suicídio, quer seja desses adoecimentos todos, sem nos enganarmos de acharmos que tal ou qual diagnóstico é o sinônimo de tal ou qual evolução. É dor. A dor é dor. A sublimação da dor vai vir em um patamar que a gente nem tem condições de saber. Como vai ser a medicina do futuro? Não temos condições de saber, porque vão surgir coisas exponenciais que vão nos transformar, que vão mudar a nossa forma de lidar com as leis de causa e efeito. Então, as previsões às vezes acabam sendo baseadas numa culpa. E a ideia da reencarnação é essa de Edith Piaf. Non, je ne regrette rien. Eu não me arrependo de nada. Foi o que eu fiz, foi o que aconteceu, foi o que você fez, foi o que nós fizemos. Estamos aqui para evoluir em outra perspectiva. Acolher a pessoa que chega na casa espírita, acolher essa personalidade que se apresenta dentro de nós, é o grande passo para podermos viver diferente, né? O que Joana de Ângeles fala de um vir a ser, né? Um si mesmo renovado. Tentei responder no geral. O nosso tempo é curto, né? Seria muito bom que a gente pudesse estar o tempo todo ouvindo vocês, mas a gente tem um intervalo do almoço. Eu vou pedir para as perguntas, eu vou fazer algumas perguntas, eu gostaria que as respostas fossem mais breves, vão ser perguntas mais pontuais agora. Quem quiser responder, não tem determinado, né? Não designaram. Os portadores de TEA e TDAH vêm como reencarnação compulsória? O que vocês acham? É a neurodivergência, né? Eu acho que por isso que eu estava respondendo essa questão do transtorno. O autismo, pessoal, o termo dele foi criado com Bleuler, professor de Jung, dentro da esquizofrenia. Autismo, no início, era um sintoma dentro da esquizofrenia. Somente depois, na década de 40, que Léo Kanner vai descrever um autismo separado da esquizofrenia. Qual é a grande questão do autismo, do espectro? É a dificuldade na empatia cognitiva, na cognição social. Então, a neurodivergência, eu acho que esse que eu estava querendo colocar também dos transtornos como um todo, qualquer que seja o nome, não são, assim, significado de evolução espiritual de ninguém, mas também não são rótulos de perturbação para ninguém. Como muito bem colocou Lacordaire, nós somos o espírito e passamos por experiências. E é grande, pelo menos que eu leve quanto pessoa profissional da área, com essas pessoas, o esquizotípico, é isso, de que nós estamos no mesmo barco e eventualmente a gente faz algumas classificações, porque no autismo, por exemplo, nós temos o TEA, que antigamente era chamado de Asperger,
e temos o autismo que é não verbal. É totalmente diferente, embora tenha o mesmo tipo de classificação na psiquiatria. Por quê? Porque todos guardam alteração na cognição social, mas são espíritos muito diferentes, com passados reencarnatórios muito diferentes, por causa da gravidade que se apresenta. Então, se a gente pega um único nome, TDAH e TEA, e tenta dar uma explicação unificada para tudo, certamente é porque a gente não viu os vários matizes das pessoas nas suas histórias. Então, é uma amplificação dentro do próprio diagnóstico, porque a própria psiquiatria vai crescer ainda em termos de exames de neuroimagem, exames biológicos, genéticos, para poder diferenciar. Talvez algumas coisas, por exemplo, algumas coisas que a gente chamava de esquizotípico quando era estudante, hoje estão chamando de autismo grau 1. Então, vão mudando os termos assim, e aí a gente tem que aguardar um pouco, com menos ansiedade, e entender esse amplo espectro que está acontecendo. Para finalizar, para o Sérgio, a prática da apometria no movimento espírita. Muito bem, esse é um tema para conversarmos bastante oportunamente. Eu só queria complementar as palavras do colega em relação ao autismo, né? Especialmente pelo que nós temos tido de vivência, mais na casa espírita do que propriamente em atividades profissionais, né? Quando nós nos referimos, claro que, como ele lembrou muito bem, é um espectro de várias possibilidades, mas os casos de crianças e jovens com níveis de suporte 2 ou 3, são questões que eles trazem de vidas passadas muito delicadas. Por que é uma questão que foi descrita por Leo Kanner em 1943, 81 anos atrás? Eram 11 casos que o grupo dele descreveu e abriu essa perspectiva para a medicina em geral e para a psiquiatria em particular. Levamos tantas décadas e agora, nas últimas, nós estamos vendo um número muito grande. Primeiro porque o diagnóstico é mais e melhor realizado, mas também porque o número de casos é importantemente maior a cada ano. No mundo inteiro, não é um problema do Brasil, do Canadá ou da França, é um problema mundial. Mas uma ideia para refletirmos é que esses espíritos sempre estiveram no planeta Terra, mas muitos deles não queriam reencarnar, e também muitos deles, como alguns espíritos nos dizem, eles precisavam aguardar o tempo próprio para que pudessem ser acolhidos pelas mães, pelos pais, para que o amor em família, fora o trabalho e a dedicação da multidisciplinaridade envolvida no cuidado de cada criança, além da medicina convencional, não é? Era preciso que a humanidade progredisse. Tanto é que eu soube, vejo às vezes até numa conversa, casais que durante a noite são procurados por benfeitores, no sentido, olha, nós temos um convite, temos um espírito que já foi ligado a vocês, e ele não quer reencarnar, mas é preciso, porque a lei de progresso é para todos, nós temos que ver o mundo se adiantando, mesmo que a passos relativamente tímidos. E aí eles consultam os pais. Olha, é um espírito que tem muitas dificuldades pelos erros e equívocos, mas vocês são ligados a ele e nós estamos convidando, se vocês gostariam de que ele ou ela, mais raramente, a maioria são 4, 5 para cada menina, se vocês gostariam de receber esse espírito. A imensa maioria diz que sim, sobretudo elas, as mães, com a sua amorosidade, com o seu sentido e consciência espiritual, independente de credos e crenças. E aí então eles preparam o casal
não é? Então, por que eu lembrei disso? Porque são espíritos, em geral, que não podiam vir antes, porque se viessem antes, a humanidade não estava, vamos dizer, bem preparada para acolhê-los, tanto a nível familiar, como a nível parental, a nível profissional, para que o resultado do acolhimento fosse o melhor possível. Que é o quê? O progresso de todos os envolvidos. Então, lembrar, então, esse outro aspecto também, que eu acho válido para nós. Só para vocês terem uma ideia, os casos que nos chegam há 20 anos, quando nós entramos, sempre atendendo individualmente, na mediúnica, nome completo, idade, endereço, data de nascimento e às vezes fotografia ou vídeo, por exemplo, da criança dentro de um desconforto, uma crise, para dar ideia para a equipe do grau de sofrimento daquele caso. Quando nós abrimos duas coisas que têm a ver com a imensa maioria, guerras do passado. Lembram que eu comentei? 6.000 anos de história escrita, não tivemos 100 anos de paz? Então o futuro também ocasionará, seja ainda no planeta Terra ou num outro mundo, que é o mundo da transmigração, do exílio, do degredo, as coisas vão continuar acontecendo, porque olha as guerras que nós temos hoje, que são altamente cruéis no sentido do poderio militar dos envolvidos. E a outra coisa é a ideia da escravidão. 300 anos no Brasil, 250 nos Estados Unidos da América, o drama da África, o drama dos navios negreiros, tudo isso envolve coisas muito sofridas. Por isso que para essas reuniões, dito de uma maneira que vocês ouvem falar, há muito amor envolvido, para lidarmos com todos os que estão ligados a essas questões. Vítimas e algozes, os protagonistas. Então essa é uma questão. Só para trazer um subsídiozinho a mais. A questão da apometria é um conjunto de técnicas que foram desenvolvidas a partir de um determinado pioneiro argentino, pelo Dr. José Lacerda de Azevedo, no Hospital Espírita Psiquiátrico em Porto Alegre. E aí é um conjunto de técnicas utilizáveis por quem as conheçam como elementos úteis em reuniões de desobsessão a favor de casos médicos os mais delicados. E eu vou para dizer para vocês que eu conheço, porque numa altura, vou contar uma história breve, filho de pais espíritas, eu tinha comentado hoje de manhã, Francisco Tizen, presidente da FEB, Dona Ruth Tizen, minha mãe, médium no Rio de Janeiro, durante todo o período que nós estivemos todos juntos. E aí eu terminei a residência no HU da UFRJ no Rio de Janeiro, a graduação. E a residência eu fiz na UFRJ. Comecei o mestrado de medicina interna porque não tinha perspectiva de emprego, de concurso público, não havia nada. E uma pessoa que é um primo mais ligado ao meu pai do que a mim, soube que eu estava na expectativa de ter um primeiro emprego, lá com os meus 20 e poucos anos. Ele soube e ele tinha um primo, também quanto ao meu pai, que dirigia o hospital, que é o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. É uma estrutura com 4 unidades hospitalares, o maior do Rio Grande do Sul e um dos maiores do Brasil. O diretor-presidente era primo em comum, eu não conhecia. Aí o Cláudio disse: Sérgio, você quer que eu fale com ele? Aí eu disse: fala. Em seguida ele diz: olha, pede para o Sérgio pegar um avião e vem conversar comigo. No que eu faço isso, ele chama um funcionário, vem a lista de cargos possíveis de médicos, não é que tinham 2? Acabou sendo o meu
emergência e terapia intensiva, e da minha namorada na época, que era colega de turma também. Viajamos os dois. Só que antes de viajar, vejam as coisas como são. Morávamos em Copacabana, minha mãe recebe um telefonema, era a Dona Ivone do Amaral Pereira, contemporâneo tanto de meu pai como de minha mãe. E a Dona Ivone diz: oi Ruth, tudo bem? Como é que vão as coisas, tal? E numa altura ela pergunta: é verdade que o Sérgio vai morar em Porto Alegre? Estava tudo pronto, mas a minha mãe diz: não sei, parece que vai, porque ela não queria que eu fosse. E aí então, mas Ivone, como é que você sabe? Eu não converso isso com ninguém. É porque Dr. Bezerra está aqui, Dona Ivone, e tem um recado para Sérgio. Diga a ele que se, olha a ética, o jeito, né? Se ele for morar em Porto Alegre, que ele procure por esse médico. Não tinha ideia de nada disso. E anotei, Dr. José Lacerda de Azevedo. Demorei 1 ano me adaptando em Porto Alegre, vindo de muitos anos no Rio de Janeiro. Voltei sem querer à minha cidade natal. E numa altura eu lembrei: Dr. Bezerra e o recado. E aí fiz contato, contei a história. Dr. Lacerda diz: vem cá, Sérgio, vamos lanchar juntos. Num domingo, conversamos 4h30 sobre medicina e espiritualidade. Me convidou para trabalhar no hospital psiquiátrico, onde ele exercia a atividade como médico, como espírita, uma cultura espírita extraordinária, e ao mesmo tempo como um estudioso da apometria. Aí eu me sentei lá e fui observando ele trabalhar. E fui absorvendo, aprendendo, me interessando. Nós conversávamos sobre ciências também. E de tanto que ele conhecia física e procurava ajustar as questões da física às questões das práticas para ajudar mais os pacientes, que eu me vi na necessidade de estudar física. Eu sou físico, mas eu não fui para ser físico, eu fui para conhecer a ciência mãe. A física estuda a natureza em linguagem precisa, que é a linguagem matemática, o universo de Deus. Eu às vezes brinco dizendo que Deus é físico. Muito bem, por quê? Para entender os mecanismos, para pensar, para refletir. Enfim, eu conheço isto. Quem perguntou talvez tenha ideia de que eu conheço. E conheci bem. De tal maneira que, se alguém quiser que eu exponha a respeito, o que eu tive a chance de conhecer, eu divido, partilho com quem for. E os resultados das reuniões mediúnicas, envolvendo espíritos muito lindos, na busca de atender casos bem mais complexos, os resultados aparentemente são melhores do que se eu não tivesse o conhecimento das tais técnicas. Então, se a pergunta é esta, aí depende de cada instituição, não é? A imensa maioria não trabalha com nada disso, mas um que outro, às vezes, pensa que conhece, mas lê um livro e acha que pode trabalhar com essas coisas, quando muitas vezes não tem ainda a devida capacitação. Então, um conjunto de técnicas que envolvem o amor fraterno universal. A apometria tem uma regra de ouro, é a regra desse amor. Então, se você vai no site, se você vai na internet e coloca uma palavra-chave de procura, você vai encontrar a imensa maioria que nada tem a ver com a origem. Então, todo cuidado é pouco, fica a recomendação. O nosso tempo, infelizmente, encerrou. Ficaram algumas perguntas, principalmente para o Leonardo, em relação à mediunidade, em relação à viagem astral. Eu vou deixar e pedir que as pessoas que fizeram perguntas, principalmente relacionadas ao tema mediunidade, que procure o Leonardo nos intervalos, nos corredores, e tenho certeza que os três, aqui que expuseram,
terão toda a disponibilidade, né, para perguntas mais específicas que cada um tiver ao longo do dia. Queria agradecer, né, aos palestrantes, Leonardo, Sérgio, Lacordaire, eu só sempre falo seu nome errado, pela brilhante apresentação, né. Eu acho que todos nós saímos daqui bem nutridos de conhecimentos e com a sensação da falta, né? Com aquela sensação do gostinho de querer mais. Quem dera se a gente pudesse ficar com eles aqui o dia todo, ouvindo cada um mais profundamente, para que a gente pudesse usufruir mesmo do conhecimento, da prática, né? Da expertise e do envolvimento com a doutrina que cada um, a seu modo, tem, principalmente relacionado à questão da saúde mental e o quanto de esforço que eles fazem para fazer essa aproximação do trabalho profissional com a doutrina, né, que seria o ideal que todos nós conseguíssemos, né? Como diz o Sérgio, não está tão separado, mas a gente tentar associar aí todo o conhecimento junto com o nosso propósito doutrinário. Agradecer os três, agradecer a todos a presença, né? E a gente continua após o intervalo. Nós agradecemos então a Gisele, ao Leonardo